Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos contar a história de um homem cuja vida foi marcada pela dor e pela traição, mas também pela perseverança e pela fé inabalável. A história de José do Egito, um homem que, mesmo diante das adversidades, soube confiar nos planos de Deus. Antes de começarmos, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Agora, vamos nos preparar para essa jornada. Feche os olhos, se possível, e eleve seu coração em uma breve oração. Oremos. Senhor, entregamos em Tuas mãos nosso entendimento e nossos corações. Que possamos aprender com a trajetória de José e enxergar o Teu propósito em nossa própria vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Amém. Nos campos áridos da terra de Canaã, o jovem José vivia sua vida de maneira simples, mas cheia de sonhos. Filho de Jacó, o patriarca de uma grande família, José era, sem dúvida, o favorito do pai. Raquel, sua mãe, a amada esposa de Jacó, o havia dado à luz depois de anos de oração e espera. O amor que Jacó tinha por José era visível a todos, e para marcar esse afeto, ele fez uma túnica colorida especialmente para ele. Uma túnica que, sem querer, causaria a inveja dos outros filhos de Jacó, que viam no favor de José uma afronta ao seu próprio valor. A relação de José com seus irmãos não era simples. Ele era jovem e sonhador, e sua inocência o fazia acreditar que seus irmãos compartilhavam da mesma boa vontade que ele tinha. No entanto, a rivalidade e o ciúme cresceram ao longo dos anos e ele não percebia a gravidade da situação. Para ele, sua relação com seus irmãos deveria ser marcada pela fraternidade e pelo apoio mútuo, mas os corações deles estavam imersos em inveja e ressentimento. O ódio que seus irmãos alimentavam por ele culminou em um plano cruel e traiçoeiro. Certa vez, Jacó enviou José para verificar como estavam os outros filhos enquanto pastoreavam as ovelhas. Quando seus irmãos viram José se aproximando, trajando sua túnica colorida, o ódio transbordou. Eles o viram como uma ameaça, uma pessoa que precisava ser retirada do caminho. A princípio, pensaram em matá-lo, mas Rúben, o irmão mais velho, interveio, sugerindo que eles apenas o jogassem em um poço seco, esperando que a raiva se acalmasse e ele fosse resgatado depois. Porém, o plano deles não seguiu o curso que Rúben havia imaginado. Quando José foi jogado no fundo do poço, ele provavelmente sentiu uma mistura de confusão, dor e tristeza. Não conseguia entender o que seus irmãos estavam fazendo e sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Enquanto José estava ali na escuridão, os irmãos se sentaram para comer, como se nada estivesse acontecendo. Mas ao olharem para a distância, viram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Foi quando Judá, o quarto irmão, teve uma ideia. Em vez de matar José, eles poderiam vendê-lo como escravo, e assim se livrariam dele sem sangue derramado. Esse foi o ponto de virada na vida de José. Ele foi levado para o Egito, vendido como mercadoria, seu destino completamente incerto. Deus abençoou a casa de Potifar devido à presença de José, e logo ele se tornou responsável por toda a administração da casa. No entanto, o sucesso de José despertou a atenção da esposa de Potifar, que passou a tentar seduzi-lo. José, firme em sua fé e em seu compromisso, recusou todas as investidas da mulher, dizendo: "Como poderia eu fazer isso e pecar contra Deus?" A recusa de José só alimentou o ódio da esposa de Potifar, que, furiosa, o acusou falsamente de tentar atacá-la. Potifar, furioso, mandou José para a prisão. A prisão foi mais um capítulo sombrio na vida de José. Contudo, ele não sucumbiu ao desespero. Continuou sendo fiel a Deus, e ao contrário do que muitos fariam, José não se afastou de suas virtudes. Na prisão, José fez amizade com dois homens importantes, o copeiro e o padeiro de Faraó, que também estavam presos. Ambos tiveram sonhos, e José, com o dom de interpretar sonhos dado por Deus, explicou os significados deles.
O copeiro seria restaurado ao seu cargo e o padeiro seria executado. E como prometido, quando o copeiro foi libertado, José pediu que se lembrasse dele. Mas o copeiro se esqueceu de José por mais 2 anos. Foi então que o destino de José começou a mudar. Faraó, o rei do Egito, teve um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar. O copeiro finalmente lembrou-se de José e o recomendou ao rei. José foi trazido diante de Faraó e, com a ajuda de Deus, ele interpretou o sonho de Faraó. José revelou que o sonho de Faraó prefigurava 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome, e sugeriu que o Egito se preparasse, armazenando grãos durante os anos de fartura. Faraó, impressionado, o nomeou governante de todo o Egito, dando-lhe autoridade para preparar o país para os anos de escassez. José, o jovem que fora desprezado e rejeitado, agora era o homem mais poderoso do Egito, após o próprio Faraó. Ele administrou com sabedoria os recursos durante os anos de abundância e, quando a fome chegou, o Egito estava preparado. Os países vizinhos, incluindo Canaã, foram afetados pela fome, e os irmãos de José viajaram ao Egito em busca de alimento. Quando eles chegaram, não reconheceram José, que agora estava vestido com roupas egípcias e em posição de autoridade. José os testou, verificando se seus corações haviam mudado desde a época em que o haviam traído. Eles, em um momento de revelação e arrependimento, admitiram o mal que haviam feito. José, então, revelou sua verdadeira identidade. Ele não se vingou. Ao contrário, ele os perdoou e explicou que tudo o que havia acontecido tinha sido parte do plano divino para preservar vidas. Não temam, disse ele. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o usou para o bem, para preservar muitas vidas. José mandou que seus irmãos trouxessem seu pai, Jacó, para o Egito. A família foi reunida, e Jacó, que havia sofrido tanto pela perda de José, agora experimentava a alegria de ver que seu filho estava vivo e em uma posição de honra. José, ao longo de sua vida, aprendeu uma grande lição sobre o perdão e sobre confiar nos planos de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam sem esperança. Sua vida foi uma jornada de desafios, mas também uma jornada de fé, resiliência e transformação. E assim, a jornada de José nos ensina que, por mais sombria que a estrada possa ser, Deus sempre tem um propósito maior para nossas vidas. A fidelidade a Ele e a perseverança, mesmo nos momentos mais difíceis, são as chaves para a realização do seu plano. Se você se sentiu tocado por essa história, inscreva-se no canal e compartilhe com outros. Que possamos, como José, aprender a perdoar e a confiar no propósito divino, mesmo quando não entendemos os caminhos que nos são apresentados. Até a próxima!